A minha avó paterna, Guilhermina, foi mãe de 21 filhos e depois de emigrar longamente para a França, passou a vir aos verões da Póvoa de Varzim. Era uma mulher da ordem da arquitetura, gigante, com o rosto cansado, a olhar os filhos e os netos sempre perplexa. A minha avó parecia mais um lugar do que alguém. Diziam-me ser muito fértil. Eu imaginava que se ela segurasse um bago de feijão, o faria planta de imediato. Se segurasse um caroço de pêssego, o tornaria numa árvore de deitar à rua. Se tomasse um caule de roseira, ele haveria de florir para se pôr nas jarras do altar. Se demorasse nas mãos uma concha de água, inventaria peixes pequenos, faria um lago. Durante quase toda a vida desentendia minha avó paterna. Circunstanciada por tantas crianças, éramos alguns netos, inevitavelmente periféricos, importantes apenas enquanto emanações dos nossos pais, uma espécie de nossos pais em versões várias, a perder a conta e a abolir por toda a parte. Reparava no seu modo perdido quando nos queria chamar, mandar aquietar, calar, sair, ir buscar alguém, dizia Jorginho. Mas Jorge era o nome do meu pai. Boa noite. Acabamos de ouvir um excerto de Contra Mim, o mais recente livro de Walter Ugumem. Convidamos o Walter a estar presente aqui na FNAC para nos apresentar este livro que é simultaneamente uma reflexão nascida de um ano muito peculiar, pandémico, introspectivo e uma viagem interior ao mais profundo destas memórias. Walter, obrigado. Obrigado eu. Prazer estar aqui. Não sei se arranjaram estas poltronas amarelas para condizer de propósito com o meu livro, mas gosto. No fim vou ver se as põe no bolso para levar para casa. Está mesmo a condizer-se. Aliás, estávamos aqui há pouco a ver, a bater as cores e a ver os pantones. Se calhar podíamos ter visto isto também, mas parece-me que está a condizer. Está a condizer. Eu tenho admitido com facilidade, o amarelo é a minha cor favorita. Aliás, tem qualquer coisa de infantil, o amarelo também, de qualquer coisa de criança. Tu neste livro, a propósito do amarelo, escreves um pouco sobre memórias que terás da África. Tu nasceste em Angola e, se a memória não me falha, falas também um pouco sobre esta memória muito profunda das cores e do cheiro da África. Se calhar aproveitávamos aqui o amarelo e perguntava-te, esse amarelo, esta predileção pelo amarelo é também uma viagem ou um reflexo destas memórias infantis? Um dia alguém me disse, quando eu manifestei o meu apreço por certos amarelos, estes amarelos solares, torrados, intensos, que isso tinha que ver com um traço, uma réstia da infância, como um traço que remete o meu espírito a uma necessidade de estabelecer ainda uma relação com a infância. Nunca tinha pensado assim. Para mim, eu sou meio fotofóbico, ou desenvolvi uma fotofobia tremenda com o tempo. Dou-me muito mal com os exteriores. Para mim, o dia perfeito é um dia pouco claro, iluminado, mas de sol pouco intenso. E a sensação que eu tenho com estes amarelos e a necessidade que eu sinto de os ter, por exemplo, dentro de casa, talvez seja essa compensação de não poder frequentar os dias, de não poder estar no exterior confortavelmente. E por isso é uma captura do sol, é um sistema solar instalado na decoração da casa e que fica ao meu serviço sem me agredir. Talvez tenha que ver com isso, talvez tenha que ver com o regresso um bocadinho à minha africanidade e essa relação tremenda, não é? Eu diria mais do que pacífica, uma relação tremenda com o sol, com o calor do sol, a luz intensa que provoca calor. Interessante que tu falaste aqui em dois temas que eu gostaria de abordar. Um deles é a questão de convocares esta luz, este sol a frequentar os teus dias. Não te gostaria de perguntar concretamente sobre o sol frequentar os teus dias ou esta iluminação frequentar os teus dias, mas dizer-te que o teu livro é um livro muito frequentado. Não é? Tens a tua infância, tens as tuas pessoas,
tens todos os teus espaços. Como é que foi para ti trazeres estes espaços de dentro, não é, daquilo que é a tua psique, a tua memória, e concretizá-los agora neste Contra Mim? Foi um processo natural? Foi algo agressivo? Como é que isso nasceu? Podes-nos contar um bocadinho como é que surge esta reflexão? Não foi propriamente agressivo. O que acontece é que ao escrever há um ligeiro aclaramento de uma imagem, como se a imagem se tornasse mais nítida à medida em que as palavras vão comparecendo e à medida em que esta meditação opera. Porque algumas das memórias eram-me naturais, sempre me foram naturais, em traços largos. É isto que eu lembro da minha infância, o que eu mais lembro da minha infância. No entanto, o processo da escrita fez com que determinados detalhes que estavam em camadas inferiores, mais discretas, Como se estivesse a revelar uma fotografia. sim, às quais eu acedia menos, de repente se definem nessa imagem, não é? E por isso é mesmo como se algumas fotografias antigas se pudessem revelar outra vez e recuperassem o nitrato de prata olha, que a luz foi roubando, foi fazendo apagar. Mas ao contrário da revelação de uma fotografia que nos traz o espectro visível e concreto, tu já afirmaste que mais do que ir buscar e fixar factos, aqui o que te interessa é fixar uma certa memória, fixar um certo entendimento. Por isso, tu aqui não procuras ou procuras uma autobiografia, deixa-me dizer, concreta e total. O que é que procuras nesta rememoriação da infância? A mim interessa-me. É claro que eu estou convencido de que as coisas aconteceram assim, factualmente assim, não é? Por isso conto-as assim porque lembro-as assim. No entanto, aquilo que eu conto é sobretudo o que contribui uh, para a formação de uma determinada sensibilidade, para a definição de uma determinada escolha ou de uma determinada entrega que tem que ver com, inelutavelmente, ver-me como alguém que vai precisar das palavras ou que vai exercer as palavras enquanto modo de autoconhecimento e até de companhia. A minha infância, em todos os momentos, pareceu dizer-me que as palavras não seriam desimportantes na minha vida e que elas estariam ao centro de todas as coisas. E por isso, mais do que recompor ou reconstituir os episódios factuais da minha vida, interessa-me perceber como determinadas coisas das quais eu me convenci, ainda que possa existir dúvidas acerca delas, mas como determinadas coisas de que eu me convenci me levaram a sentir o que senti e, sobretudo, a escolher ou a enfrentar o futuro da maneira como enfrentei e talvez a estar hoje, com 49 anos, aqui desta forma, ainda convicto do que estou convicto. Como tu escreves aqui, este Contra Mim é dividido em duas partes, em dois livros, três se contarmos com a nota do autor, e a primeira chama-se precisamente As Palavras Pariam o Seu Significado. Esta primeira parte que tu acompanha mais ou menos até à ida para a Vila do Conde, para as Caxinas, é o teu nascimento para um reino concreto das palavras, como tu escreves aqui, a importância de capturar fisicamente as palavras? Sim, esta no fundo é a história de alguém, independentemente de ser a minha história ou não precisa, o livro eu creio que não precisa de ser lido à luz da verdade, basta ser lido
como qualquer ficção poderia ser lida, e por isso, à luz do pensamento e da construção de um pensamento. Mas esta é de facto a história de alguém para quem as palavras vão suprir todas as faltas e vão procurar ultrapassar todas as limitações. E paulatinamente o que acontece é uma espécie de afinação geral da vida em prol dessa lucidez, que também pode ser uma forma de condenação, ou seja, talvez as pessoas todas tenham contribuído ou tenham interagido ou tenham contracenado comigo na minha vida para me levar a um ofício que é todo ele uma aceitação da solidão, ou seja, a escrita não deixa de ser uma forma de diálogo, mas é um diálogo desfasado em que de facto quando o indivíduo diz, não sabe se algum dia vai receber resposta, e por isso é como trabalhar para um encontro do qual não tem a certeza que venha a acontecer. Isto vejo aqui quase uma dimensão espiritual, certamente, mas religiosa na descrição do ofício do escritor, não é? O escritor está a contribuir para trabalhar algo que não sabe que alguma vez verá concretizado, tal como um sacerdote, não é? E é estranho que uses a palavra e o ofício de maneira simultaneamente salvífica e, por outro lado, condenatória. Como é que concilias estas duas partes aparentemente tão contrárias? É porque fico muito com a impressão de que, mais do que ter escolhido, fui levado a isso. Ou seja, eu não tive muita... É claro que cheguei aos livros e cheguei ao texto por fascínio, mas também por assombro. Mas não pude muito... Se tivesse podido escolher ser feliz, teria sido feliz. E os livros, por mais que nos possam oferecer uma impressão muito, às vezes, esfuziante de alcance, de superação, não são exatamente a felicidade. E tenho visto mais gente sem livros a anunciar serem felizes. Por isso, se num determinado momento da minha vida, angustiado com tudo e mais alguma coisa, sobretudo no embate de uma solidão profunda, alguém me tivesse perguntado: olha, queres continuar a escrever histórias e essa espécie de poemas, ou queres simplesmente ser feliz? Eu talvez tivesse tido o juízo de escolher a felicidade. Achas que hoje, aos 49 anos, farias essa escolha de trocar 7 romances e um livro de poesia? Pelo menos estou a contar só com a publicação da Mortalidade, mais os teus contos, digamos, para os mais pequenos. Agora era muito difícil, porque a verdade é que os livros também já me trouxeram muitas coisas boas, mas eu com 13 anos nunca acreditaria sequer que algum dia editaria um livro, publicaria um livro. Por Aliás, isso era uma aposta numa imensa escuridão. Até porque a tua educação para as palavras, e tu contas esse episódio aqui no livro, a tua educação formal, digamos, a ir à escola, pareceu-te muito contrária. Queres nos revelar um bocadinho, para quem ainda não leu o livro? Tens aqui pelo menos um capítulo em que contas como é que foram os teus primeiros dias de escola em Passos de Ferreira. A minha escola primária foi tremenda. Aliás, eu até tenho estado a pensar, eu digo isso no livro, eu achava que cresceria para ser professor e quis crescer para ser professor, a dada altura, enquanto jovem, digamos assim, era aquilo que eu
que eu pensava para mim, que eu queria para mim, era ser professor. Mas quem ler apenas este livro, ou quem ler sobretudo este livro, vai ver uma imagem dos professores que é terrível, porque de facto a escola primária que eu fiz em Passos de Ferreira, ainda nos anos 70, foi violenta. E a palavra a questão da violência é aqui literal, digamos assim. Mas era um pacto que fazíamos com a sobrevivência, e que eu acabei por fazer, seduzido pela minha mãe, que era o aceitar que me batessem e aceitar estar numa sala onde todos os dias a professora nos batia e nos espancava, nos humilhava, em troca de aprender a ler e escrever. Que obviamente eu achava que talvez não precisasse de aprender, porque o meu fascínio pelas palavras já existia e elas pareciam ser suficientes na sua simples pronúncia, por isso a memória e a possibilidade de as evocarmos parecia-me bastante. Mas a minha mãe acabou por me convencer a aceitar a escola e a aceitar, no fundo, aquela tortura, em troca de poder ver as próprias páginas dos cadernos como caixas onde guardar as coisas, porque escritas as coisas, elas estariam, de algum modo, estariam ali por inteiro. E é assim que começa verdadeiramente a tua relação com a escrita, com estas, digamos, caixas de guardar palavras que tu guardavas literalmente, não é? Guardavas as tuas palavras favoritas É porque religiosamente. até ali, até à escola, até saber escrever, a minha mãe era o meu caderno, era a possibilidade que eu tinha de melhor memorizar determinadas coisas, porque desconhecedor de muitos dos vocábulos, o que acontecia frequentemente era pedir-lhe a ela para relembrar-me das palavras que eu tinha ouvido numa situação qualquer, ou nas conversas, sobretudo porque eu andava muito à roda da saia dela, com aquela idade, com 5 anos, 4 anos, obviamente, andava muito à roda da saia dela, e por isso eram as conversas dela é que me suscitavam, é que me traziam de alguma forma os vocábulos que me criavam espanto. E eu pedia frequentemente para que ela me repetisse determinadas palavras. E com a conquista da escrita, eu podia não abdicar da minha mãe, porque as conversas dela e as conversas que tinham com ela eram muito mais ricas, forneciam incomensuravelmente mais património vocabular do que as que eu tinha. Mas eu podia verdadeiramente criar um espaço até de intimidade, não é? Que não era ultrapassado por ninguém, nem por ela. Podia criar esse espaço de intimidade à minha medida, por isso à medida não só do que eu achava que as palavras eram, mas à medida do que eu podia imaginar que elas ainda poderiam oferecer. E eu acho que é aí que radica a literatura, não é? Sem saber sequer que existia tal coisa como a literatura, ou sem saber que existia tal coisa como a poesia. Em algum tempo eu anotava versos, porque achava que, colecionando as palavras nos meus cadernos, talvez pudesse ser engraçado colecioná-las um pouco em convívio umas com as outras, como se estivesse a propor relações de amor ou ódio entre as palavras, e elas, próximas umas das outras, passavam a dizer coisas que eu não sabia, ou que talvez não fossem de saber, talvez não fossem sequer de existir, mas estavam tão escritas quanto as coisas plausíveis. Portanto, as palavras eram um exercício de revelação, e mais ou menos 36 anos depois tu trazes aqui esta revelação da tua infância, não é? Para terminar, e até penso que a hora já vai longa, porquê Contra Mim em 2020? Neste ano profundamente atípico, e este livro é um pouco o fruto
do seu tempo, fruto deste ano solitário de isolamento, ou era algo com que já sonhavas este exercício, ou foi-te precipitado por este ano pandémico? Eu achei que escreveria um livro assim mais tarde ou mais cedo. Achei que reuniria textos autobiográficos mais tarde ou mais cedo e desde logo deste período da infância e da adolescência. No entanto, era algo que estava adiado sem dia, sem qualquer pressa e que não criava em mim ansiedade nenhuma. No entanto, o confinamento, a pandemia, parece-me que se levantou diante de nós como uma solicitação de identidade, de autoconhecimento, como se estivéssemos obrigados, mais do que simplesmente a ficar em casa, a ficar com quem somos. Distraídos pelo cotidiano, é muito mais fácil ficarmos distraídos de quem somos. E então pareceu-me a dada altura que me era difícil, sobretudo nos primeiros tempos, no primeiro susto da pandemia, pareceu-me que me era difícil manter a atenção nos temas comuns que me vinham ocupando, desde logo o romance que eu venho escrevendo e que eu estou a escrever nestes últimos anos. Era-me muito difícil porque subitamente estava posta uma questão de pura sobrevivência e isso parecia como estávamos numa guerra de umas trincheiras de sofá em casa, não é? Pareceu-me que essa sobrevivência se fazia sobretudo com um certo autoconhecimento e com um certo fortalecimento mental, que não deixa de ser um fortalecimento identitário, que no meu caso acaba por resultar nesta reflexão sobre a infância, que mais do que ser uma recuperação da infância, pretende ser uma recuperação de princípios que me possam nortear para o futuro. Por isso é um livro que, sendo sobre o meu passado, é todo ele um projeto de futuro. Obrigado, Walter. Obrigado, foi um prazer. Obrigado a todos por terem estado desse lado a assistir a esta apresentação de Contra Mim, agora publicado pela Porta Editora e, obviamente, disponível na FNAC. Obrigado, Walter, e obrigado, FNAC. Até já.